Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de BelaCast. No episódio de hoje a gente vai mergulhar em um universo que interessa muito a vocês, que é o planejamento de estudos rumo à medicina. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar os participantes de hoje. Cada um tem o seu perfil e são perfis bem distintos que eu tenho certeza que vai agregar muito a vocês. Manda aqui nos comentários do vídeo qual que é o curso dos seus sonhos, pelo qual, assim, o seu coração bate mais forte, dá aquele match. Não, Bela, eu quero fazer medicina. Ah, não, direito é aquilo dali que me move. Me conta aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. E a primeira pessoa que eu queria apresentar, ela teve um número de acertos que choca todo mundo. Tá fazendo polêmica na rede social vizinha. Ela teve 119 acertos e foi aprovada em medicina. Você pensa assim, tem chance, dá para passar também. Pois é. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bela. Eu falei até que o meu bordão eu sou a Gabi e eu não passei com 6 meses, né, gente? Eu fiquei 2 anos no cursinho e consegui passar com esse número baixo de acertos, 119. E é sobre isso, gente, passou, é isso que importa. E ela tá falando isso sobre, eu sou a Gabi, não passei em 6 meses, porque a gente teve aqui uma série de convidados que foram aprovados em 6 meses, mas depois eu trago essa história aqui. E também a outra participante, olha só que incrível, no ano que ela foi aprovada, ela teve menos acertos do que no ano anterior. Mas como é que pode? Porque no ano que ela foi aprovada, ela teve um estudo muito mais estratégico, ela acertou questões que fizeram a diferença para ela. Seja muito bem-vinda, Leandra, tá boa? Muito obrigada, Bela. E realmente, gente, eu tive muito mais acertos no ano que eu não passei, né, no primeiro ano de cursinho, do que no meu segundo. E realmente foi um estudo totalmente estratégico. Eu busquei estudar um pouco mais sobre a TRI e sobre o que eu precisava acertar para minha nota aumentar. E realmente foi nisso que o meu estudo foi baseado. E a gente tá aqui também com o amor da vida da Leandra. Leandra conheceu ele na sala da faculdade. Gente, isso aqui é um caso, sério, depois a gente entra nesse assunto. Mas ele tava aqui brincando que ele fez faculdade no cursinho. Ele estudou 4 anos no cursinho, depois fez mais um, né? Exatamente. Online. Sozinho, atleticano, como vocês vão perceber. Seja muito bem-vindo, Luan. Obrigado, viu, Bela? Pois é, eu estudei bastante tempo, já tive inúmeros tipos de estratégias diferentes, mas... eu acho que eu fui seguindo o lema de só não passa quem desiste, isso, né? É verdade. Não desistiu e foi aprovado. E a gente tem um número muito grande de estudantes que me seguem aqui, de alunos nossos, né, que estudam com a gente, que também estão nessa margem aí já de 4 anos tentando, 5 anos tentando. E bate o desespero, né? Sim, é bastante tempo. O tempo vai vindo, assim, sua nota até vai aumentando, mas não chega lá. Você começa a ficar mais preocupado e fica tipo assim, nossa, o tempo vai passando e não vai, né? Você acha que vai melhorar. Todo mundo ao meu redor passando, menos eu. O que eu tô fazendo errado? Não, você vai ficando um pouquinho meio cabeça com isso tudo. Mas sempre tem que manter o foco. Já pensei em desistir várias vezes, mas, tipo assim, mantive sempre até o final e acabou que no fim deu certo. Sim, né? Que bom. Graças a Deus. E aí, conquistou o curso dos sonhos dele e o amor da vida dele. Gente, Deus é bom. Olha só, Deus não brinca em serviço. Se eu tivesse passado antes, você não ia conhecer ela. Exatamente. Deu que fazer 5 anos pra me encontrar. Nossa, podia ser mais rápido. Não podia. Mas tá bom, gente. E aí, assim, a gente vai conversar hoje sobre... Eu queria primeiro perguntar pra vocês, sem ordem, tá? Vocês podem falar livremente. O que motivou vocês para ir para a medicina? Porque a gente sabe que não é um curso fácil. Todo mundo que inicia nesse sonho sabe que vai passar um aperto, né? Ninguém fala assim, quer dizer, passei em 6 meses. Tem gente que passa 6 meses, né? Mas não é o padrão, não é todo mundo que passa. Vocês sabiam que ia demorar, que era difícil e tal. Mas como que surgiu esse sonho assim no coração de vocês de medicina? Eu sempre falei que eu queria fazer medicina, mas eu não tinha noção do quanto que era difícil passar em medicina, né? Minha amiga, o irmão dela, já era aprovado em medicina na UFMG, e eu sempre falava com ela, não, depois que eu formar, vou tirar 1 ano, vou estudar, focar, e com certeza eu vou passar. E não foi isso que aconteceu, porque vai muito além do que só focar 1 ano, né? Eu sempre tive essa vontade, mas não sabia do quão difícil era. Sim. Eu desde a infância também sempre falei em fazer medicina, né? E eu tenho uma irmã mais velha, que são 6 anos de diferença, e desde que ela passou, eu acho que esse sonho se tornou mais realidade, porque ficou mais perto de mim, e eu vi que realmente era possível. Foi quando eu lembro que eu estava no 8º ano do ensino fundamental, e aí foi quando eu comecei a estudar e falei, opa, tá chegando, tô longe do 3º ano, mas passa rápido, então eu preciso focar e
ela serviu realmente como uma inspiração para mim e como algo possível. Que eu até falei que no terceiro ano, às vezes eu ficava assim, ai meu Deus, e se eu não conseguir, será que eu faço outro curso? Mas quando eu não passei direto, né, eu falei, não, eu tenho certeza que é medicina que eu quero e eu vou batalhar até eu conseguir. E eu já tenho um exemplo aqui do meu lado que super me incentivava, super falava que eu era capaz, e aí eu estudei e realmente consegui chegar onde eu queria. Só uma pausa, tá? Pra vocês verem o nível dessa menina. No 8º ano do ensino médio, já estava estudando, pensando, eu tenho que focar em medicina. Não, credo. Gente, a 8ª série eu tava jogando bolinha na cabeça da pessoa. Sendo expulsa da sala porque colei o chiclete no cabelo da colega. Leandro tava lá estudando pra medicina. É sobre isso, gente. Não, e eu sou totalmente diferente, até porque eu não queria medicina no início, até porque meu ensino médio não foi focado no Enem também. Então, eu entrei no cursinho, ainda não queria medicina, eu queria engenharia, até que eu fiz cursinho, e depois, a partir do 2º ano de cursinho, que eu despertei mais o interesse pela medicina, falei, não, é medicina que eu quero, engenharia não vai rolar pra mim, eu acho que não é uma coisa que eu seria feliz. Aí depois que eu entrei na onda, eu falei, agora então eu já fui meio que preparado, sabendo que eu ia ter que estudar um bom tempo, até porque durante o meu ensino médio, eu não fiz o melhor ensino médio do mundo, não. Então, eu sabia que eu ia ter uma longa caminhada e que eu ia ter que focar bastante pra eu tirar algum resultado bom disso. E a gente tava até falando isso no almoço, né? Porque a gente almoçou juntos. E o Túlio, meu marido, até perguntou pra você, né? Vocês acham que se eu hoje quisesse medicina, como é que eu ia ter que me planejar? Porque fica até o final desse podcast, porque no final eu vou te contar mais sobre o nosso plano secreto de dominar o mundo, que é justamente o módulo Medizar, né? O plano de estudos, planejamento de estudos para facilitar a vida de vocês. E a gente estava falando sobre isso. Como é que uma pessoa tem que se planejar para fazer medicina? Né? Lógico que a gente entende que cada pessoa tem a sua característica. A Gabi tinha dela, o Luan tinha o dele, né? A Leandra a gente não precisa nem falar, porque já era focada desde que saiu da barriga da mãe dela, né? Mas ela teve que se planejar também. Não era assim, só pegar a matéria, ler ali a apostila e pronto, né? Vocês acham que esse planejamento ele faz total diferença? O que vocês acham disso? Nossa, faz total diferença. Até porque vai de perfil para cada pessoa. Tem pessoa que por exemplo, já estudei com gente no cursinho mesmo, que já tinha feito engenharia, então matemática já tinha uma base boa, então aí o foco era outra coisa. Ou gente que nunca tinha estudado, já estava voltando para estudar a matéria de ensino médio de novo, depois de 10 anos de formado, alguma matéria que não tinha nada a ver com o Enem. Então, sempre a partir daí tem meio que umas divisões, né? Cada pessoa tem seu perfil, cada pessoa tem que focar em uma coisa para dar mais certo, né? Sim, exatamente. Eu me planejei, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, muito disciplinada. Eu venho de uma família de educadores, então estudar sempre foi minha prioridade. E aí, eu sempre estudei muito, mas confesso que quando eu entrei no ensino médio, eu acho que eu queria tanto estudar, que eu não tinha... Eu estudava meio que sem parar, assim. Eu estudava muito de madrugada, de manhã, de tarde. E aí, eu comecei a perceber que não fazia muito sentido isso, porque eu estudava muito, eu ficava cansada e às vezes os resultados eram bons, mas às vezes não era o que eu queria porque eu não descansava o suficiente. Então, assim, a gente ter um planejamento faz muita diferença, né? Em tudo que a gente vai ter. E no meu 2º ano de cursinho foi o que eu mais, assim, foquei. Eu ter um bom cronograma, me planejar da melhor forma possível para que eu conseguisse a aprovação, que eu sabia que o conteúdo eu já tinha, né? E trabalhando também como mentora, né? Eu já atendi pessoas de 40 anos, pessoas de 17, pessoas de 21. Então, você vê muitas realidades diferentes e cada um tem uma individualidade, tem uma dificuldade, tem um problema, alguns trabalham, outros não. Então, assim, é algo muito individual, mas a organização faz total diferença na aprovação. E depois que a gente tá um tempo nesse mundo de Enem, a gente vai vendo, né, que tem essas peculiaridades de cada um, mas isso não é falado na maioria dos cursinhos. E a gente fica meio que perdido, querendo achar um cronograma, um planejamento, não sabe nem de onde começar. Na hora que você assusta, os professores já passaram 5 módulos, você tá com a matéria atrasada e não sabe o que faz, né? É até um caso polêmico. Pode contar a polêmica. Não fala nomes. Não joga essa treta tão grande assim. É porque eu fui para um cursinho, tipo, o cursinho mais caro aqui de Belo Horizonte. E eu tava esperando ter um super suporte nisso, né? Só que a coisa foi passando dessa forma, os professores davam aula, falavam, é importante a revisão. Mas aí eu ficava esperando a revisão, tinha aquela revisão no meio do ano e uma revisão no final do ano.
E essa revisão não aprova ninguém, né, gente? Você tem que fazer sua revisão, tipo, constantemente. Sim. Aí eu fui fazendo isso, a matéria atrasou. Na hora que eu assustei, já tinha um tanto de módulo. Eu ficava lá tentando correr atrás e no final deu certo, mas por pouco que não deu errado. O pesadelo dos módulos atrasados, da Nossa, matéria é. atrasada. E aí no almoço, o Luan virou pra ela e falou assim, mas em julho eu já tinha terminado de ver a matéria, já tava revisando ela. E eu fiquei chocada. Não, mas o meu caso foi um pouquinho mais complexo, eu já tinha meio que uma bagagem, já tinha visto muitas aulas, então meu último ano que eu peguei pra estudar, eu falei, eu não consigo mais ver aula, já sei tudo que o professor vai falar, já sei, tipo assim... piada no lugar certo A ali. piada, eu consigo dar a aula que ele tá dando ali, eu vou falar até a mesma piada. Então, tipo assim, aí eu peguei um método diferente, que eu só tava estudando através de questões, eu vi aula quando eu precisava, tipo assim, daquelas matérias mais de fim de ano, quando vai chegando o Enem, você vai surtando, e você vai, tipo assim, pensando na revisão mesmo, nossa, meu Deus, eu tenho que revisar, só que aí tem uma matéria que eu nunca não vi ainda direito, tipo, eletromagnetismo, que fica pro final do ano. Aí eu peguei para estudar em questões, então essas matérias que eu não sabia, as que eu já sabia eu terminei bem rápido, assim, pro início do ano, e foi chegando para julho, eu já tava em eletromagnetismo e terminando a matéria, já tava vendo planta, eu falei, pô, agora eu tô com tempo para fazer, eu vou aprender elas do jeito certinho, fazer as questões certas e aprender como é que eu faço. Então, em julho, finalzinho de julho, por ali, eu já tinha terminado a maioria das matérias, eu acho que não tinha acabado, só as que eram mais extensas, eu acho que biologia, mas mesmo assim eu já tava bem pro final. Aí, a partir de agosto, eu já fazia só simulado o dia inteiro, e já revisava a redação, simulado e questões o tempo inteiro. E isso, assim, a importância que a gente está falando aqui de ter um cronograma muito bem estruturado, de acordo com o seu perfil. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas a pauta do dia é essa, né? Cronograma muito bem estruturado. Gabi precisava ter o dela, Leandro dela e o Luan dela. Não tem jeito, gente, se hoje eu parar e falar assim, eu quero fazer medicina, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, tenho inúmeras coisas para eu administrar. Como é que eu vou conseguir estudar? Eu vou estudar no horário que sobra. Não tem jeito de eu estudar no horário que sobra, né? E tem muita gente que, inclusive, até uma polêmica que eu queria falar agora. Quero soltar várias polêmicas, gente. Sobre simulado. A galera não faz simulado. Quer medicina, coloca na cabeça que quer medicina, mas não faz simulados, não faz questões, não faz redação como no estilo sob pressão ali, que é simulando o dia do Enem. O que vocês acham disso? Sejam sinceros. Não, gente, eu acho que isso realmente é uma coisa que, se você tá preparando, é o primeiro ponto, é simulado. Eu, por exemplo, eu até contei de 35 finais de semana que eu acho que tiveram, desde o dia que eu comecei o cursinho no meu segundo ano, e até o Enem foram 35 finais de semana, foram 25 fazendo simulado. Eu fazia simulado do cursinho, né? Às vezes, mas era às vezes uma vez no mês, e todos os outros finais de semana eu chegava em casa, as meninas que moravam comigo até riam, porque eu ficava de 1h até 1h30 olhando para a parede, pro despertador tocar. Quando o despertador tocava, eu começava o simulado, imprimia o simulado e o cartão resposta, passava limpo, a redação, né? Eu sempre fiz 2 redações semanais. E aí, na semana que era simulado, eu deixava para fazer uma durante o simulado para realmente ver como que eu faria no dia da prova. Ninguém podia entrar no meu quarto, ninguém podia falar comigo. Eu levava os alimentos para dentro do quarto e, assim, é o principal, porque é durante o simulado que você vai ver o que você precisa melhorar. Você vai revisar, assim, a melhor estratégia de revisão é o simulado. Você vai voltar no que você precisa e você vai realmente acostumar com aquele momento, porque é uma prova de resistência, né? 90 questões, são muitas questões, mais uma redação. Então, assim, você tem que estar preparado no dia da prova, emocionalmente e fisicamente, para aquela prova. Saber o momento. Eu já sabia até o momento com quanto tempo que eu ia querer ir no banheiro, com quanto tempo que eu bebia água. Isso é muito bom. É muito bom, porque eu já estava preparada. E é o que eu sempre falo, assim, com os alunos, Gabi sabe disso também, vocês acho que já devem ter ouvido falando, sobre atletas de alta performance. Eles se treinam, né, para aquela situação da prova ali. Não tem jeito de você fazer um simulado numa segunda-feira de manhã, deitado no seu puff, com o seu gato em cima do colo, no ar-condicionado, pé pro alto. O Enem não vai ser assim. Então, é isso que a Leandra fez, de simular exatamente o horário da prova. Gente, isso é incrível. Você pensar no dia exato ali daquele planejamento. Tá vendo a importância de ter um planejamento muito bem orquestrado? Eu entendo que a galera não faz simulado, porque tem medo, né? Que era o que a gente estava falando. Tem medo das questões. Tem medo da verdade que vai tomar ali na cara. Eu não sei aquela matéria, eu não sei aquela questão.
Mas, inclusive, a Gabi estava até falando isso, que o bom de fazer simulado todo domingo é que você já prepara a matéria que você vai ver no domingo, né? Sim, você já planeja o que você vai ver na semana, né? E o pessoal também tem medo de começar a fazer prova antiga já desde o começo, porque fala, quero esperar acabar a matéria. Se vai esperar acabar a matéria, você vai fazer o simulado, você vai fazer a prova antiga em novembro, uma semana antes, porque não tem jeito, né, de começar desde antes já com a matéria toda vista. Isso é o medo de errar a questão, sendo que no cursinho é a hora de você começar a errar e ver o que você precisa melhorar, né? Porque se não tivesse nada pra melhorar, nem tava não lá. Tava no cursinho, né? Você já tinha... Exatamente. Eu acho que mais importante do que fazer o simulado é corrigir esse. Sim. Eu, desde o início, eu sempre... Mesmo eu não tendo terminado a matéria, eu já fazia simulado, que era com base na matéria inteira do ano. Então, eu corrigindo, eu sabia que eu tinha errado de uma matéria que eu não tinha visto, eu já sabia, tipo assim, quando eu for ver essa matéria, eu já vou ter que dar um enfoque nela diferente, porque essa questão eu errei, mas mesmo assim eu corrigia ela e via qual que era o caminho pra fazer. Que aí quando eu via a matéria, então foi isso que eu errei aquela vez, que eu não tinha entendido antes, então ia ficando mais fácil as correções, então eu focava sempre muito em correção de simulado. Então, tipo assim, pegava que abrangia todas as matérias, principalmente até porque você já se expõe à possibilidade que é uma matéria que você nunca viu na vida, porque o Enem tem dessas, que é uma questão que você fala assim, nossa, eu não lembro nem de ter visto a aula disso aqui, não. Então, tipo assim... Nossa, o Enem é isso, né, gente? Você fala assim, nossa, meu Deus, e agora? Mas aí você dá um jeito, porque você vai lembrando das coisas, você fala, é igual a estratégia de prova. Para simulado é bom você ir treinando isso também, porque, por exemplo, tem gente que faz igual a prova de matemática e natureza. Faz 15 questões de matemática, 15 questões de natureza. Vai testando a partir daí. Eu não fazia assim. Eu já testei, já fiz vários simulados dessa forma, mas só que para mim não funcionava. Eu tinha que pegar a matemática e fazer ela até alcançar. Toda. Quando eu achava que eu tava, tipo assim, nossa, não tá dando. Aí eu, tipo assim, isso já saltando as questões que eu já vi, que eu olhava para ela e falava assim, nossa, isso aqui vai me dar um trabalho. Aí eu já, tipo assim, já pulava e ela ia fazendo e, tipo assim, sem medo. Depois eu ia pra prova de natureza, fazia as questões que eu sabia que eu ia conseguir acertar, ou então que eu ia pelo menos ter uma maior facilidade, e depois eu ia revisando a prova inteira das questões difíceis. Porque, né, tem o TRI também, que você tem que ficar bem ligado com isso, que eu já muito. Nossa senhora, ainda mais que eu era bom em física e ruim em biologia. Então, tipo assim, eu acertava as questões mais difíceis e as questões mais fáceis eu sempre errei. Então... Jogava sua nota lá aí embaixo. você tem que ter essa estratégia, tem que ter essa maldade. E isso é o que você falou, só pega fazendo questão. Não tem jeito, fazendo simulado. Tempo de redação. Às vezes você tá lá demorando 2 horas para fazer, você tá achando que tá bombando porque tá tirando 1.960. Aí, no simulado, vai fazer uma redação no dia da prova do Enem, demorando 2 horas para fazer redação, você toma. Não tem jeito. Ah, Bela, mas eu tô demorando ainda 2h30. Meu filho, o que é isso? 2h30, vamos fazer um cronograma ali, colocar um cronômetro do lado para você entender por que você está demorando nessa redação. Ah, é na chuva de ideias, é na hora de pensar nos argumentos, é na hora de pensar nos exemplos ali do texto. Então você tem que ver uma estratégia para você poder melhorar nisso, né? E isso lembrando que cada um tem uma estratégia também. Por exemplo, eu sempre comecei a prova de linguagens e humanas e redação, sempre eu peguei a redação, já lia. E, tipo assim, já ia meio que... Fazia sua chuva de ideias já ali. Via o que eu ia fazer, já escrevia, às vezes, até o rascunho. Já escrevia ele e depois eu passava limpo depois que eu já tinha feito a prova de humanas. Deixava de linguagem sempre por último. Fazia o rascunho, depois fazia a prova de humanas, que eu ia pensando um pouco. A não ser que eu já estivesse muito confiante da minha redação. Aí eu fazia o rascunho, já escrevia ela, já passava limpo, já ia pra prova escrita, a prova fechada, já tranquilo. Tranquilo sim, né? Mas ia. Só que, tipo assim, é o que facilitava eu ganhar tempo também. Porque eu já sabia o que eu ia fazer, eu já tinha uma estratégia, tipo assim, isso aqui tá me complicando, eu tô perdendo muito tempo com isso, não dá pra ficar perdendo tempo. Vamos pro próximo, que eu sei que humanas vou ter, por exemplo, facilidade ou em geografia, ou em história, ou dificuldade em filosofia. Aí eu meio que já ia vendo a partir disso. E uma coisa que você falou também, nessa questão da redação, né, com o tempo, era interessante que eu fazia isso até enquanto eu estava fazendo questões. Por exemplo, toda semana eu fazia uma prova de linguagens, que era o meu ponto fraco, linguagem sempre foi. Mas isso é bom, olha só, você sabia o seu ponto fraco, você só sabe o seu ponto fraco se você faz questão. Exatamente, e corrigindo questão, que o Luan falou também da correção, eu tinha uma meta de corrigir 5 questões de simulado por dia.
Então eu fazia essa correção e era uma correção muito detalhada. Eu tentava refazer, voltava na teoria se necessário. Assim, a Você estava melhor, estudando de fato. exatamente. Às vezes a gente acha que a gente corrigiu a questão, mas na verdade a gente acha que sabe o conteúdo, mas a gente não corrigiu exatamente. E essa questão das questões, né, eu fazia 20 questões na terça e 20 questões na quinta de linguagens. E eu tinha 1 hora para fazer essas 20 questões. Olha, não deu tempo. Eu parava e via o que eu errei para corrigir. Porque também, para a gente conseguir conciliar tudo, a gente tem que entender que fazer tudo de tudo é muito difícil. Então, assim, a gente tem que colocar tempo e também para estudar essa estratégia. Não adianta eu querer colocar 2 horas para fazer 20 questões de linguagem se no dia da prova eu não vou ter esse tempo. Então, eu já estudava para linguagens e estratégia de prova, assim, estudando normalmente, né, durante a semana. E isso, inclusive, gente, vou dar um spoiler aqui do Medzar, né? Nas aulas que eu gravei, eu falei justamente sobre isso, sobre questão de tempo. Não tem jeito, por exemplo, de você... eu amo história. Se deixasse, eu ficaria estudando o dia inteiro história. Eu nunca ia estudar física. Não posso nem incentivar vocês, porque na minha época eu fiz isso. Mas eu queria letras. Então a gente não tá falando aqui de letras, a gente tá falando de medicina. Na época eu amava, né? Ficava lá estudando história, geografia e os contextos, etc. E aí quando chegava na física eu falava, amor de Deus, matemática. Eu falava, gente, que ódio de estudar isso aqui. Me dava dor no corpo de estudar aquilo. E aí, lógico que se você não tem um cronograma muito bem orquestrado, você não vai colocar tempo para estudar matemática, nem física, nem essas outras matérias, porque você não gosta. Nosso corpo humano tende a fazer as coisas que a gente gosta. O que é prazeroso pra gente. Então, tendo um cronograma, o que eu falei na aula, né? Coloca no seu celular, você vai ter um cronograma, coloca no seu celular despertador. O seu celular longe de você, porque o celular é um distrativo, né? Ele vai te distrair. E aí ele vai despertar. Então, você sabe ali que aquele tempo de 1 hora, por exemplo, para linguagens, acabou, já era. Você tem que levantar, isso é bom para você se movimentar. Levanta, pega o seu celular ali, parou, já era, não dá mais para estudar aquilo, próxima matéria. Nossa, Bela, mas eu não terminei. Então, você depois vai pensar, por que eu não terminei? O que aconteceu que eu não consegui? Deixa eu corrigir aqui essas questões. Eu agarrei nessa. Então, essa matéria que eu tenho que estudar mais. É tudo estratégia, gente. Medicina é estratégia, não tem jeito. Cursos, na verdade, né, que tem alta nota de corte. Concurso público, se você tem um estudo jogado, você fica jogado. Não tem jeito de passar. Isso foi uma coisa que eu errei muito, porque eu planejava de fazer o módulo. Aí eu colocava, vou fazer 2 módulos de história, 2 de matemática, 1 de física. Só que aí tinha dia que eu gastava muito mais tempo do que eu imaginava em um módulo e atrasava tudo. Aí isso já atrasava minha semana inteira. Então tem que pensar bem para planejar. Uma coisa interessante que eu gostava, né? Eu sempre, até nas mentorias, eu sempre falo com os alunos. A gente deixar um momento da nossa semana para pendências. E o que são essas pendências? Todos esses assuntos que a gente não conseguiu ver. Lógico, às vezes tem uma semana que a gente não é tão produtivo e que vai ter muitas pendências. Por isso que organizar as pendências de acordo com a urgência, ver os assuntos mais urgentes nesse horário e só de saber que tem um momento para retirar esses atrasos, a gente já fica, ufa. Eu sei que em algum momento eu vou dar conta desse conteúdo. Inclusive, pensando aqui em foco, nessa questão que você falou de matéria atrasada, foco. Vocês sempre tiveram foco para estudar essa grande quantidade de horas e fazer esse tanto de questões? Não, de forma alguma. Nossa senhora, nunca. Muito difícil. Tipo assim, eu sempre ficava muito preocupado com minhas horas que eu estava sendo produtivo. Porque, por exemplo, às vezes você consegue fazer muita coisa no intervalo de tempo muito curto. Você fala, nossa, que bom que eu consegui fazer isso. Mas às vezes você fica agarrado em uma coisa só por muito tempo, você fala, meu Deus do céu. E a regra não é você ser sempre produtivo. Pelo menos eu não fui produtivo o tempo inteiro. Tinha, óbvio, dias que eu rendia muito bem, que eu ficava super feliz. Mas a regra pra mim, no caso, era a maioria dos dias eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu tô tentando, não tá rendendo, tem muita coisa pra eu ver. Só que você tem que entender que essas coisas vai melhorando com o tempo também. Você vai se adaptando, com o tempo você vai melhorando sua produtividade em cima daquilo que seu foco vai melhorando. Porque você vai entendendo o que você tem que fazer, você vai sabendo ali meio que os atalhos do campo mesmo. E você sabe o que direcionar naquela parte ali. Quantas horas você estudava por dia? Por dia? Nossa, então, eu fui meio que gradativo, né? Meu primeiro, segundo ano, até o 4º ano de cursinho, eu fui sempre aumentando. Até que chegou o 4º ano de cursinho, eu tava estudando muito, que eu tava dando uma surtada, não tava dando muito certo, sabe? Muito errado mesmo. Eu tava, tipo assim, começando 8 horas da manhã, e depois eu parava 9 horas da noite, ou até mais tarde. Isso de segunda a sexta, aí com simulado no fim de semana, então tava bem difícil. Eu tava
porque eu não tava passando, né? Então Sim. eu achava que eu tinha que estudar mais. Eu falei, não é possível que isso não vai dar certo. Eu fui só aumentando durante o tempo. Até que o último ano que eu fui estudando foi o ano que, teoricamente, foi o ano que eu menos estudei. Foi o ano que eu acordava, assim, eu ia correr, ficava tranquilo, chegava em casa, tomava um café tranquilo, começava 9 horas da manhã, estudava até o horário de almoço, aí depois eu estudava até umas 5:30 da tarde, assim. Muitas vezes, como eu estava fazendo só questão, acabava antes, eu falava, pô, tô com dificuldade em tal matéria, vou tentar ver um pouco daquilo, então fazer mais questão daquilo. Mas dificilmente eu passava das 6 horas. Dormia cedo. Dormia cedo, aí, tipo assim, então eu fui meio que focando na minha qualidade de vida, tipo assim, porque eu já tava meio que, eu tava surtando muito, então eu falei, ó, esse ano eu vou ter que focar na minha qualidade de vida, porque eu tô ficando muito ansioso, então não tá dando certo isso pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no ritmo que é melhor pra mim. Sim. Tinha dias que eu gostava de estudar até mais tarde, porque eu tava me sentindo bem estudando, eu falei, pô, não vou parar agora, porque eu consigo um pouquinho mais, então eu vou. Mas não era a regra. Geralmente eu pegava assim, pô, tô tranquilo e tal, vou seguindo aqui sem forçar muito, até porque eu acordava no outro dia e isso ajudava na minha produtividade. Então, tipo assim, qualidade pra mim sempre foi melhor do que a quantidade. Ver, tipo assim, sei lá, fazer 200 questões mal feitas é muito melhor fazer 50 bem feitas, entender onde você errou, entender onde você acertou, ver cada detalhe, que, tipo assim, tem questão até que tem mais de uma possibilidade de ser feita. Então, tipo assim, isso pra mim foi sempre melhor. A qualidade em cima melhor do que a quantidade. Tem até um BelaCast aqui no canal, depois se vocês quiserem assistir, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com o meu aluno João. Com o João foi a mesmíssima coisa. Tentou a mesma quantidade de anos que você, eu acho que ele foi até da sua sala. Não lembro, João Vitor. Não lembro. Ele teve um ano que fez um cursinho aqui em Belo Horizonte, estudava desde de manhã até a noite, foi a época que ele mais engordou. Foi a época que ele ficou mais sedentário, ele ficou muito mal, parou de fazer as coisas na igreja que ele sempre gostou e etc, e não passou. E no outro ano que ele focou na qualidade de vida dele, começou a fazer crossfit, continuou fazendo as coisas na igreja que ele sempre gostou, teve um cronograma saudável, focado nele, ele passou. Então é aquilo que eu sempre falo com vocês, aqui no canal vocês nunca vão me ver incentivando vocês a estudar igual máquina, desenfreadamente, sabe? Ai, tem que ficar virando noite. Vocês vão ver que a gente tem aqui estudantes que são de alta performance. Isso daí é inegável, porque eles querem cursos com notas altas. Então, estudava 8 horas por dia, estudava 9 horas por dia. Eu acho que a Alice e a Carol que falaram isso e foi super polêmico. Nossa, mas estudava 9 horas por dia. Mas isso foi gradativo, foi aumentando. E era um estudo saudável ali para elas. Todas elas praticavam esporte, todas elas tinham uma alimentação saudável, dormiam bem, né? Porque isso é um dos pilares do estudo também, o sono, né? O ciclo circadiano, a gente falou sobre isso também no Medzar. E mudando aqui um pouco o foco do nosso assunto, como vocês sabem que o curso dos modelos holísticos é algo extremamente inovador e Medzar também é uma coisa que a gente vai fazer, né, extremamente inovadora para mudar o estilo de ensino, porque eu sou muito contra o estilo de ensino tradicional, né? Vocês tiveram técnicas inovadoras de ensino que vocês acham assim que fez diferença para vocês? Algo inovador, assim, que mudou o ensino, para vocês teve, né? Que foi esse cronograma, Isso, né, que deu eu tive meio que um cronograma que eu coloquei certinho. Eu sabia a quantidade de questões que eu tinha para fazer no dia, certinho, tudo certo. Eu tinha a quantidade de, por exemplo, simulados, essas coisas, simular de linguagem, que eu tinha muita dificuldade. Eu sempre colocava, tipo assim, os enfoques certinhos. Aí, então, eu tinha o horário que eu ia pausar, o horário que eu ia voltar a estudar, tudo muito bem definido. Então, a partir daí ficou até mais fácil, porque eu tinha o cronograma pronto, eu tinha o banco de questões pronto, eu só acordava, corria, tomava um café tranquilo, sentava, eu já sabia qual arquivo que eu ia abrir no computador, o que eu ia imprimir para fazer, sentava e fazia as questões, tudo certinho. Eu só seguia do jeito certinho que estava lá. E a partir das minhas dificuldades, eu ia puxando o que eu sabia que eu precisava mais também, né? Óbvio que, tipo assim, é muito importante você seguir com a disciplina, o plano que você tiver em mãos. Só que, às vezes, você precisa, por exemplo, quando você... Imagina que você tinha 40 questões sei lá, de matemática para fazer no dia, um simulado. Só que você viu que você estava com dificuldade alguma, em algumas questões, você falou, nossa, fiz 20 questões, sei lá, de razão e proporção e não consegui fazer algumas, eu tô com dificuldade nisso, só que meio que a parte do cronograma já passou. Aí tem que vir de você mesmo perceber isso. Olha, eu tô errando nisso, você tem que corrigir o seu erro. Aí a partir daí você vai vendo onde você tá errando e vai seguindo isso. Vai remodelando o cronograma, show. E pra mim realmente foi o cronograma e assim, fazer um planejamento diário, né? Geralmente eu fazia no domingo, tudo que eu tinha de atividade, tipo,
tipo assim, de atividades fixas Amo. durante a semana. E diariamente eu ia colocando pro outro dia, por exemplo. Ontem eu planejava o de hoje, né? No dia anterior eu sempre planejava do outro dia. E aí eu colocava exatamente, igual o Luan falou, com detalhe. Eu vou estudar redação, mas o que eu vou estudar de Sim. redação? Vou corrigir, vou reescrever, vou estudar gramática que eu tô precisando, melhorar da competência 1. Então, assim, eu detalhava muito bem. E, assim, o que foi essencial para mim no meu segundo ano foi questões. Sim. Estudar por questões, assim, é o que eu indico. Ah, Leandra, mas eu tô começando, eu ainda não tenho um embasamento teórico. Eu indico que vocês assistam a aula, mas as questões, pelo menos as questões de fixação, elas são fundamentais. Porque você também só vai conseguir ver o que você assimilou do conteúdo pelas questões. Às vezes você acha que entendeu na hora de fazer a questão, você não entendeu, e aí você passa para um próximo conteúdo e aquele fica para trás. Então, assim... Vira uma bola de neve. Exatamente. Então, eu assistia a aula de manhã, né? No segundo ano de cursinho, assim, eu assistia algumas aulas principais, porque eu também, sempre como desde o ensino médio, né, eu já tinha visto o conteúdo várias vezes, mas eu também não tinha visto com foco no Enem e estrategicamente, igual eu tava vendo, porque foi o que eu foquei em estratégia, eu sabia exatamente o que eu podia pular na prova, o que eu tinha que acertar, as questões que eram difíceis. O Luan até falou do eletromagnetismo. Gente, eu realmente passei sem saber eletromagnetismo, porque eu sabia que era uma questão difícil, que se cair, igual o meu ano, caiu uma questão, eu li e falei, eletromagnetismo é difícil, não vai interferir tanto na minha nota. Eu prefiro fazer uma de biologia, que vai ser fácil e vai aumentar a minha nota, do que essa de eletromagnetismo. Então, assim, é questão de você priorizar mesmo e as questões e fazer também questões por área. Às vezes, mais pro final, né, no segundo semestre, eu percebi que eu já tinha estudado muito por tema. Então, eu pegava, hoje eu vou fazer 20 questões de naturezas no geral. 20 questões de humanos no geral. Então, e a partir disso eu sabia no que eu precisava voltar, porque o conteúdo eu já tinha visto, né? Lógico, mesmo chegando perto da prova, ainda tem conteúdos que a gente precisa dominar, né? Sim. Ainda falta alguma coisa, algum detalhe. Mas, assim, é focar mesmo em questão e correção do que você precisa, para você saber o que você precisa melhorar. Porque a gente não tem como a gente ver tudo de tudo, porque a matéria do Enem é gigantesca. Sim. Então, a gente tem que saber o que a gente precisa muito saber, o que tem como a gente saber mais ou menos, o que tem como... o que a gente realmente precisa para a TRI ser favorável. Algo inovador, assim, que eu fui descobrir depois que eu tava na faculdade já, né? Que eu cheguei lá, aí o pessoal estudando pras provas, mandando mó bem, tipo, primeiro período mandando bem, falando, como você tá estudando? Por Anki, tipo, flashcard, eu não conhecia. E o pessoal falava que estudava desde o cursinho já com isso, e agora eu comecei a estudar assim. Meu rendimento subiu bem mais na faculdade, eu fiquei pensando, gente, eu precisava disso no cursinho, né? É muito bom pra revisar também, envolve questões, né? Sim, sim. E esse método de questões, assim, já tem alguns episódios de podcast que a gente tem falado sobre isso. E aí eu preciso reforçar esse processo. Vocês sempre me veem falando da importância de fazer, e aí nos episódios vocês veem alunos aprovados que fizeram. E aí, por favor, né, que em 2024 vocês não fiquem se enganando. Falando, não sei se é pra fazer, não, que preguiça. Gente, ano passado, em 2023, eu lembro que, faltando assim, meses para chegar o Enem, eu perguntei no Metaclass, que é meu curso VIP de redação, que são aulas ao vivo e tal, enfim. E aí falei com os meninos assim, gente, quem tá fazendo simulados? Gente, eu acho que já tava em setembro. 5 pessoas fazendo simulado. Falei, gente, o que é isso? Quantos vocês fizeram? Nenhum. Não, só tô estudando redação. É aquela procrastinação ativa. Que você estuda as coisas que você gosta, né? Não, eu tô focado só em redação. Redação eu tô tirando 1000. Bicho, o que é isso? Né? Então, assim, vocês têm que se organizar, tá? Espero que, por favor, isso entre na mente de vocês, que é muito importante. Eu queria falar também algumas coisas assim muito importantes. Redes sociais. O que vocês acham sobre redes sociais e vida social também na época do cursinho? Você já namorava? Já. Vocês dois não namoravam no cursinho, né? Vocês estavam solteiros. Eu namorava no cursinho. E aí, eu tinha uma vida social, minha sexta à noite era minha. Era o dia que eu não gostava de estudar e meu sábado de manhã também era o dia de eu dormir. Sim. Mas sábado à tarde, geralmente, eu estudava e o domingo era o dia do simulado. Sim. Quando o simulado não era
era do cursinho, né? Era sábado, então domingo era o dia de eu estudar. Uhum. Sempre pegava algumas coisas mais leves que eu gostava no final de semana. E o mais pesado eu fazia no início Durante da a semana. semana. Porque eu ainda já estava disposta, né? Eu ainda estava bem disposta. Então, matemática sempre ficava pro domingo, que eu sempre gostei da área de exatas. Biologia ficava pro domingo. Às vezes, corrigir uma redação, ou então corrigir um simulado, que é uma coisa mais tranquila. E o mais pesado era segunda, terça e quarta, que eram as matérias que eu não gostava. E assim, rede social eu tinha um limite de tempo. Até hoje eu tenho 1h30 de Instagram, 1h30, porque assim, por mais que eu clique pra continuar, eu tenho noção de que, já fiquei 1h30 ali no Instagram, já é muito o suficiente, tempo. exatamente. E o bom do celular, né, que eu tinha que ter o negócio do tempo de uso. E aí eu ficava sempre regulando. Nossa, eu tô usando demais. E o meu celular, enquanto eu tava estudando, era modo avião. Sim. Se alguém quisesse falar comigo, era até praticamente impossível. Ou então eu desligava o Wi-Fi e só atendia ligação. É o meu momento de estudo. E até hoje eu sou assim. Sim. Ó, eu aviso o Luan, falo, ó, amor, vou estudar, não tem como falar comigo agora, porque senão não tem como a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Na faculdade a gente até viu isso na aula de fisiologia. Não tem como você colocar 100% de foco em duas atividades ao mesmo tempo. Ou você foca num ou no outro. Sim. Então, assim, atrapalha, não tem como. Pra gente estar concentrado, e assim, rede social realmente atrapalha, né? A gente tem que ter um controle disso. Mas vida social eu acho que é muito importante, óbvio. Eu precisei abdicar de muitas coisas, mas saber também que eu queria encontrar meus amigos, eu morava em outra cidade. Quando eu sentia saudade, eu ia pra casa. Isso é questão da gente recuperar energia pra continuar. E se estiver dentro do planejamento, faz sentido. Exatamente. Igual você falou que corria todo dia de manhã. Tava dentro do seu planejamento. Não era uma coisa que você fazia, tipo, loucamente. Falava, vou jogar tudo pro alto e vou pegar numa meu balada. horário de estudo e vou, sei lá, vou sair daqui, Não, vou fazer outra coisa. Jogar videogame agora, não é que assim, isso, né? Então, você não quer de fato medicina se você vai jogar ali um videogame no meio da tarde, sendo que você tem que estudar, né? Não, exatamente. Então, durante o meu período de curso, eu também namorava. Só que eu fazia o seguinte, eu também deixava o celular. Eu sabia que eu procrastinava muito, porque, por exemplo, eu tenho uma diferença da faculdade e do cursinho, é que o Enem é uma vez por ano. A faculdade vai ter prova todo mês. Então, tipo assim, vai chegando a prova, você vai apertando, você vai estudar, porque vai bem na pressão. Só que pro Enem, eu achava, pra mim, pelo menos, eu procrastinava muito com o celular. Então, eu tinha que tirar o celular do ambiente que eu tava. Sim. Eu não podia deixar o celular no meio, tipo assim, onde eu tava estudando, eu tinha que pegar o celular e colocar ele fora. Não dava. Então, eu só ia pegar no celular quando eu sabia que era meu horário de pausa, que eu dava umas pausas, tipo, de 15, 10 minutos e depois voltava. Tipo assim, eu geralmente estudava 50 e parava 10. Ou então, quando eu achava que eu tava rendendo, eu nem parava. Mas, sabe, sempre fazia essas pausas estratégicas. Isso, eu sempre fazia essas pausas assim. Mas eu lembro que quando eu tava no meu último ano estudando, eu fazia as coisas muito mais rápido depois de um tempo, sabe? Porque eu já tava muito acostumado a estudar, já tava rendendo muito bem. Aí, na minha programação, eu tinha que parar de estudar às 5h30. Aí eu parava 4 horas e falava, aí agora? O que eu faço? Vai viver, você tem uma vida também. Pô, vai brincar com seus cachorros, vai jogar um videogame, vai trocar ideia com seu pai, com sua mãe. Vai fazer alguma coisa assim que é bom você distrair um pouco, porque eu lembro que um dos anos que eu mais tive dificuldade foi o ano que eu mais estudei, porque eu respirava Enem. Então, tipo assim, o tempo inteiro, eu abri o Instagram, meu Instagram o tempo inteiro era falando de Enem, então aquilo me prejudicava. Nossa, o que era pior pra mim era, tipo assim, ver... tal pessoa fez um simulado e acertou 158 questões. Eu falei, meu Deus do céu, como é que essa pessoa... Eu não tô chegando aí no 130, sabe? A comparação que a rede social traz. Isso era terrível. Então, tipo assim, eu fui filtrando muito isso. Eu comecei a ver só o que eu sabia que não fazia mal. Sim. Falava, isso aqui é importante pra mim, por exemplo, alguma coisa de notícia, pra ver, por exemplo, o dia do Enem, a data, o local, essas coisas assim, eu tentava acompanhar. Sim. Mas em relação a, tipo assim, o progresso de outras pessoas, eu ignorava. Falei, pô... Cada um segue seu caminho, porque se eu for ficar olhando pro lado aqui, eu tô ferrado, sabe? Não ia dar certo. O problema da rede social é a comparação. Eu tentava seguir mais, assim, professores, né? Gente que ia falar coisa que realmente ia ser útil pra mim, porque eu caí nessa de ficar seguindo muito Instagram. É legal, mas... Aí eu ia vendo, fulano estudou tanto hoje. Aí eu, nossa, não fiz a mesma coisa. Mas aí você vê também essa relação de resultados. Sim. Foi aprovado em tal, foi aprovado nisso. Aí eu ficava me comparando muito, mas na hora que você ia ver, tipo, a pessoa... tem uma super base, tem uma história totalmente diferente e a gente se compara sem pensar nisso, né? Na diferença que tem. Sim. Eu entendo que a internet, ela trouxe vários benefícios pra gente. É muito melhor você assistir uma videoaula que você coloca lá 2.0, 1.5 e a aula
corre, você tá fazendo uma questão, viu ali um conteúdo que você não sabia, você põe ali a aula, assiste e já finaliza aquilo dali, do que se você tivesse que ficar assistindo o dia inteiro, igual você falou, já sabe até as piadas no exato lugar que o professor vai contar. Sempre tem aquele colega chato que levanta a mão a todo momento e fala, professor, então é isso que você quis dizer? Fala a mesma coisa. O professor acabou de falar aquilo. Na faculdade é a mesma coisa. Gente, Muda não, verdade, sempre não tem. muda. Não, isso é pra sempre, gente, isso é pra sempre. E aí, o professor dá aquele sorriso amarelo, né? Porque o professor não pode tirar o aluno, o colega se tira. Mas o professor fala, é isso mesmo, fulano, você tá tão certo. Parabéns. Acabei de dizer. A interpretação de texto sua tá boa. E... Não, pode uma falar. coisa que me deixava até um pouco agoniada, que eu lembro que no meu primeiro ano de cursinho, o professor perguntava, todo mundo respondia, eu ficava calado, eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu também. Eu não tô sabendo nada e todo mundo tá sabendo tudo. É. E eu lembro que no meu primeiro ano de cursinho, eu olhava pra quem tava no terceiro, no quarto, eu falava, pô, esse cara tá sabendo tudo. Ele era pra ele chegar na prova super tranquilo, até que eu fui chegando pro meu terceiro e quarto ano, eu falei, meu Deus, é como se a responsabilidade fosse maior ainda. Eu falo, meu Deus, eu tô muito mais ansioso do Sim. que o normal. Então, por isso que eu tive que dar uma importância muito grande pra cuidar da minha Sim. ansiedade, de, tipo assim, do estilo de vida, porque senão você surta muito. Eu ia até falar sobre isso. A rede social, ela traz mais ansiedade. Então, assim, as plataformas online, elas trouxeram um benefício muito grande para os estudos. Muito grande. Você estava até falando sobre isso, né? Sim, que agora que tô trabalhando com o Instagram, tive acesso a várias plataformas, eu olhei aquilo e falei, gente, a plataforma bem mais barata do que eu paguei no cursinho, tipo, me entregaria um resultado muito melhor. Eu lembro que eu mandei até pro meu namorado, quando eu tive acesso, eu falei, nossa, eu nem queria falar isso, mas se eu fosse fazer o Enem esse ano, com essas plataformas, seria bem melhor, Sim. sabe? Tipo, e tem esse negócio também da comparação, que até o cursinho, ele explora muito isso. O cursinho que eu fazia, ele lançava os resultados do simulado por ordem de matrícula, assim, ai, fulano ficou em primeiro lugar, a sua Isso nota... é foda. Aí você ia descendo lá, procurando sua matrícula pra achar sua Isso nota, e eu não ficava, chega. meu Deus, não vou passar de jeito nenhum. E assim, eu entendo que toda vez que eu trago pessoas aqui no canal e nas redes sociais, né, compartilho as meninas e tal, e também junto com o Medzar, a ideia não é a comparação, é a inspiração. A gente até falou sobre isso. Eu acho que inspiração vocês têm que ter. É totalmente diferente você se inspirar em alguém e você se comparar com esse alguém. Bom, eu tenho muito essa visão clara e tranquila. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda não têm, que têm uma dificuldade, que ficam se comparando e tal. Mas eu sempre tenho inspirações na minha vida. Então, por exemplo, a Gabi. Gabi passou com cota. O que a Gabi fez para chegar até ali onde ela chegou? Luan. Ah, o Luan estudou tantos anos. Nota a mesma história que a minha. O que o Luan fez para ele conseguir chegar ali? Liandra, né? Então, assim, na minha época de cursinho, como a gente não tinha... Não vou contar qual época que foi, que dá tristeza. Vocês vão contar a minha idade, não vou fazer essa conta. Eu falei que eu tô nos 30 mais. Eu vou ficar nos 30 mais para sempre, gente. Não tem. Mas 30 quanto? 30 mais. E na minha época do cursinho, a gente não tinha rede social tanto assim. Então, a gente não tinha em quem se inspirar. Sabe, ali quem tinha feito alguma coisa que podia fazer também para encurtar o meu caminho, para simplificar. Então eu vejo assim que o papel das redes sociais hoje em dia, ele é benéfico nesse quesito, né? Porque você tem muitas inspirações ali, você conhece muitas ferramentas tecnológicas para poder melhorar ali o seu processo de estudo. E eu estava até falando sobre isso, né, agora que a gente estava brincando. Eu sou a Gabi, não passei em 6 meses. Porque foi um fenômeno muito incrível. Deixa eu contar essa história para vocês dos 6 meses, tá? Quando a gente chamou a Alice para vir aqui pro canal, ela passou em 6 meses, né? Lógico, a gente tem que entender a história de vida dela, foi o que a gente falou, não foi uma construção simples, do nada, ela passou em 6 meses, teve um estudo muito estratégico, né? Ela não falou assim, vou fazer cursinho só para fazer, não. Eu vou fazer o cursinho online, eu quero assinar tal plataforma. Ela traçou todo um plano de metas, beleza. E foi aprovada em medicina na UFMG em 6 meses. E aí veio a Maria Laura e assistiu o episódio aqui do BelaCast com ela e falou assim, bom, se a Alice conseguiu, eu também consigo. Olha só, isso é inspiração. O que a Alice fez para conseguir estar ali? A Alice fez isso. Vou repetir. E passou em 6 meses em medicina na UFMG. E aí veio o Luiz. Luiz era bombeiro, olhou a história da Alice, olhou a história da Maria Laura e falou, cara, eu não sou pior que essas duas.
Eu tenho uma história de vida parecida. Eu também vou fazer. E ele também foi aprovado em medicina em 6 meses. E a Gabi falou assim, eu vou abrir o episódio. Imagina eu ontem, falei, gente, amanhã eu vou no podcast, vou ver, né, como que é, que a Bela fala, mais ou menos. Aí eu abro lá os 3 vídeos que eu assisti. Passei em 6 meses, tô assim, o que eu vou falar pra esse povo? Gente, eu não passei em 6 meses, demorei a passar, então fiquei tipo, meu Deus, não passei em 6 meses. Mas eu passei. É isso que importa, né? Não passei em 6 meses, mas eu passei. Também teve um estudo estratégico. Eu lembro que no início a Gabi não tinha esse estudo estratégico, e aí ela foi internalizando e aprendendo. Inclusive isso que você falou, de preparar a semana no domingo. Né? Eu sempre faço isso. E tem uma frase que eu acho que vocês já devem ter ouvido, eu não sei você aí de casa, né? Mas que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente convive. E eu sempre falo isso em todas as aulas, né? Eu lembro da primeira vez que eu falei isso, eu falei para uma turma de cursinho que estava conversando muito. A galera queria medicina, era turma medicina. E o povo trocando ideia e conversando e balalada. Que loucura esse povo conversando. E aí eu falei isso e a galera ficou impactada, sabe? E aí eu lembro que na outra aula seguinte, alguns meninos tiveram a ficha aí, né? Que caíram assim muito rápido e eles começaram a sentar na frente. E aí eu vi o poder daquela frase na vida desses meninos, né? E nós sermos o resultado das 5 pessoas que a gente convive é algo muito impactante. Com quem é que você tem convivido? Né? E aquilo que eu perguntei, vocês namoravam? Até os namorados da gente, a gente precisa colocar na balança. É uma pessoa que vai apoiar o seu sonho? Ou que vai te puxar para trás, vai ficar cobrando atenção ali o tempo todo, não vai aceitar que você está estudando? Se for uma pessoa que não está ali no mesmo núcleo, eu não vou falar para você terminar. Mas tenta trazer ela, né, para o seu meio. Fala assim, cara, a gente precisa estudar. Do jeito que você está indo, o que vai ser da gente? Né? E aí, lógico, tentou, não quis. Tchau. Termina e pronto, vai estudar. E isso, Bela, serve também pro que você tá assistindo, né? Quem você tá seguindo, quem você tá vendo todo dia, dando bom dia, boa tarde, você vai ficar lá assistindo alguém que não faz nada o dia inteiro, aí você vai querer fazer a mesma coisa, né? Hoje em dia a rede social impacta até nisso também. Como é que chama aquela livezinha? Esqueci. Aquelas livezinhas de falar café. NPC. Aí você tá só consumindo conteúdo de NPC, né, e quer medicinas. Véi, não vai virar youtuber. Você acaba virando um NPC também. Gente, é até engraçado que o meu Instagram é só motivação. O meu eles também. ficam me zoando. Coaching. Porque essas coisas de, tipo assim, de texto, que fala sobre viagem, sobre você cuidar de você, o povo na academia. tudo mais. Eu até seguia, né, teve uma época que eu seguia muitas blogueiras de corpo e tal, e acabava que isso me falava, meu Deus, eu nunca vou conseguir ter isso. E aí eu falei assim, não, a gente tem que filtrar também o que a gente quer ver, né? E aí, só página de motivação. Aí aparece lá, eles ficam me zoando, né? Eu só fico vendo isso. Eu falei, gente, mas é o conteúdo que realmente me faz bem. Eu acho que ajuda muito isso também. É o que agrega, né? O meu perfil, se você for olhar lá meu pesquisar, aquela lupinha... O algoritmo. Aquilo mostra, né? Qual que é o seu perfil ali. Meu tem maternidade, Enem, também coachings motivacionais e alguma futilidade sobre Big Brother ou sobre alguma coisa. Gente, tem que ter, porque não tem jeito. Senão, assim, pensa, eu vou ficar só Enem. É o que você falou, respirar Enem, respirar conteúdo, que ranço. Não, eu tenho que ter uma esparecida ali, ver uma fofoca da Yasmin Brunet, o que tá rolando ali no BBB que a gente tava conversando assim. Eu sou assim, eu não assisto, porque eu nem tenho televisão em casa, mas eu tô por dentro. Inclusive, eu aprendi isso com o Mário Sérgio Cortella. Você sabe quem é Mário Sérgio Cortella? Filósofo. Amo, sou. Cortella, me nota. Vamos fazer um podcast, Cortella. Ele fala que ele tira alguns minutos do dia dele, da manhã dele, tipo uns 30 minutos, 15 minutos, para ele se inteirar de tudo que tá acontecendo nas redes sociais. Então, assim, é funk, é forró, é sertanejo. Ele fica sabendo quais são as músicas que estão em alta. Aconteceu um babado no Big Brother. Ele sabe. Por quê? Porque ele não é manipulado nunca. Então, se alguém for contar alguma história para ele, vai falar assim, não foi bem assim que aconteceu. Porque ele tá por dentro daquela história. Mesmo se for uma futilidade que ele ignora. Porque ele pensa o seguinte, eu não sou tão bom a ponto de eu ignorar isso aqui. Eu preciso estar por dentro. Porque eu tenho que conseguir conversar de todas as coisas com todo mundo. Então, se eu tô num contexto em que as pessoas estão falando ali uma coisa que eu acho besteira, mas eu sei daquilo. Eu sei quem é Virgínia. Eu sei quem é Zé Felipe. Eu não acompanho. Mas eu sei quem são. Então, aquilo dali pra mim fez total diferença, sabe? Eu falei, realmente. Então, assim, a Gabi às vezes fala, né? Que minha aula é leve, que é jovial. Mas eu não sou jovem mais. Eu me esforço pra entender ali o meio, né? E hoje em dia já faz parte de quem eu sou, enfim.
Por que eu comecei a falar disso? Não sei. Ah, porque a gente estava falando de redes sociais. É verdade. E aí, falando de rede social e ansiedade, que você estava falando sobre ansiedade, né? Você falou que uma das técnicas foi exercício físico, Sim, sono. Tem que dormir bem também. Eu aprendi até a meditar. Legal. Eu meditava antes de dormir, de manhã, na hora que eu acordava e antes do almoço. Só que aí tava muitas vezes eu falei, não, vou ter que escolher os melhores horários. E no início eu não sabia meditar direito, mas ao longo do tempo fui aprendendo. Aí geralmente eu comecei a dar a prioridade pra meditar antes de dormir, que era até mais fácil pra eu dormir depois, isso, que eu ficava mais leve e tal. E antes de estudar depois do almoço, porque de manhã eu acordava e fazia um exercício físico e eu ficava mais tranquilo. Só que aí, tipo assim, almoçava. Aí depois você tem comida aquela feijoada lá, você fala, nossa, o que eu vou fazer agora? Aí você vai lá, senta um pouco, toma um café, respira, aí depois você, tipo assim, já deixa o celular um pouco mais longe. Aí você vai lá e vai meio que você vai entrando com o seu corpo meio que no espírito do estudo mesmo. Você vai entrando aos poucos, aí depois você já tá até muito mais focado. Que aí melhora, pelo menos me ajudou muito a melhorar meu desempenho. Uma coisa que eu ia falar sobre ansiedade, que a gente está focando muito no Medzar, é o autoconhecimento. E aí, para quem pegou agora, né, tá vendo e não sabe o que é Medzar, gente, vai ser um módulo e futuramente um curso, um acompanhamento para quem quer cursos de alta performance. Geralmente medicina, que são os perfis que mais me procuram, né, de alunos. Mas direito, engenharia, enfim, é curso de alta nota de corte. E aí, dentro de uma das aulas, eu estava falando justamente sobre essa questão do autoconhecimento. Você saber ali o horário que você tem sono, quando você não está tão produtivo, porque isso também diminui a ansiedade. Você vai conseguir encaixar técnicas para que você consiga ter um melhor aproveitamento daquele estudo, né? Inclusive, tem até um neurocientista que a gente gosta muito, né? Ela mandou para mim, eu falei assim, nossa, eu sou fã desse cara. Eu amo os conteúdos dele, a gente vai colocar muita coisa dele também, né? E ele fala sobre a importância também da soneca. Vocês tiravam soneca depois do almoço? Nossa, meu sempre foi assim, desde o ensino fundamental, porque eu sempre tinha... Lá em casa eles achavam que a gente não podia ficar à toa. Então, durante o dia, a gente tinha trocentas funções. E à noite era o momento que eu tinha para estudar. Mas até eu começar, aí eu lembro que o primeiro compromisso do dia era o piano, depois da escola. Eu tinha que tirar um cochilo de 30 minutos. No cursinho, a mesma coisa. Hoje, na faculdade, que às vezes não dá tempo, porque eu tenho aula 1h30, não tem como. Mas no cursinho, e eu ficava assim, às vezes eu ficava até frustrada, que as meninas que moravam comigo começavam a estudar 2 horas. E eu só começava às 3. Porque eu não consigo estudar depois, tipo assim, logo depois do almoço, tá me dando sono, não adianta, porque eu não fico concentrada. E aí, eu tirava meu cochilo de 20 a 30 minutos de luz acesa, isso que eu falei, eu dormia. Às vezes eu já vi, até o André mesmo que fala, a gente tomar um cafezinho antes do cochilo, pra gente não dormir demais, porque senão a gente acorda mais cansado e perde são tempo. cochilos intencionais, gente. Não é hibernar, não. Entrar em coma, cobrir, ligar um ar-condicionado, deitar na cama. Não é isso que eu tô falando. É um cochilo intencional. E isso diminui a ansiedade. Porque se você tá estudando e tá ficando com sono, isso vai te dando crise de ansiedade. Você fala, cara, não tô conseguindo focar, não tô conseguindo estudar. E aí vai chegando um tempo da tarde, você fala assim, eu não consegui estudar nada. Só que se você tivesse tirado esse cochilinho, você tinha tido um melhor aproveitamento ali. Mas é o autoconhecimento. Para você funcionou meditar. Né? Na minha época de cursinho, eu também tirava esse cochilinho. Eu deitava na mesa mesmo ali, e a galera toda, eu falava assim, eles não dormiam, né, meus amigos do cursinho, e eu falava, gente, faz um silenciozinho aí, me dá me respeita. Mas a gente ia pra biblioteca, né, então tinha que fazer silêncio. Então eu colocava meu celular para despertar, 30 minutinhos também, baixava a cabeça, eu sonhava. Eu babava, tipo assim, dormia literalmente. E quando o celular despertava, eu tava ótima, plena. Levantava, ia ao banheiro ali pra dar uma esticada e já maratona de exercício, estudava e tal, e ótimo. E aí a galera ia ficando cansada, meus amigos, né? Eu falava, gente, por que vocês não dormem? Ai, não consigo dormir. Mas olha só, 4 horas vocês não estão rendendo mais. E eu conseguia ir até mais tarde. Né? Exatamente. Eu não tirava esse cochilo e foi o que me atrapalhou. Eu coloquei no meu Instagram essa semana que eu vi uma redação que você corrigiu minha, que eu fui fazer logo depois do almoço. Falei, tô com sono que eu vou fazer uma redação. Bela ideia. Aí sabe quando você tira aquele cochilo, mas você continua anotando? Saiu assim na minha redação. Aí eu coloquei um bilhete pra Bela. Desculpa, eu fiz depois do almoço, tava com muito sono, a minha letra ficou muito feia. Ela colocou lá no bilhete. Então, o Enem é depois do almoço, você tá lembrando disso? Não dá pra ser desse jeito.
Então é importante, né? É esse importante cochilo. demais. Porque, assim, é justamente isso. Você vai chegar lá no dia da prova, já imaginou bater um pratão de feijoada Nossa. no dia do Enem? Não façam isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá. Mas comeu muito, almoçou e aí foi fazer a prova do Enem. Não tá Não tem acostumado, cara, você vai ficar com sono. E é um sono no dia do Enem que é avassalador. Uhum. Eu já apliquei prova, não sei se vocês sabem dessa história, vocês sabem, né? Não, acho Eu apliquei Enem 4 anos seguidos. Na época da faculdade, eu era muito quebrada. Não tinha dinheiro pra nada. Então, eu aplicava a prova do Enem. Eles abrem para os estudantes de letras e qualquer estudante que quiser aplicar, né? E eu vi a galera passando mal de sono. Gente, tinha um menino que eu lembro. Ele sentado assim, fazendo a prova, ele fazia assim, ó. E aí ele tentava se concentrar, ele não conseguia. E eu bati no ombro dele e falei, vai tomar uma água? Não, eu tenho que fazer a prova. Eu falei, mas você não tá fazendo a prova, você tá dormindo. Ele, então eu vou tirar um cochilo. Gente, ele abaixou a cabeça, ele acordou 5h30 da tarde. Nossa. Nossa. não. Acordou e eu falei, eu tentava acordar ele, mas a gente não pode, né? Porque aplicado não pode ficar conversando com o estudante. E eu olhei pra ele e falei, tadinho, o que eu faço? Tentei e tal, não acordou. E aí o outro professor que fica com a gente, né? Que são 2 aplicadores, falou, tem que deixar, a gente não pode intrometer nisso. Acabou, bateu o sinal. Falei, amigo, a prova acabou. Gente, esse menino chorava tanto. Nossa. Chorava tanto. E ele falou, eu quero medicina. Meu pai vai me Nossa. matar. Foi o ano que eu mais estudei. Acordou com uma vaga pro cursinho mais um ano, né? Foi quase isso. Nossa. Foi triste, Coitado. gente, triste. Por quê? Porque não fez um estudo ali durante o ano, né? Com certeza deve ter sido um menino que verteu noite, né? Estudou à noite, enfim. Triste. Tenso, né? Isso de virar à noite, até na faculdade eu sou meio contra, assim. O pessoal Eu fica, também não sou a favor, deixa não. tudo pra última hora, fica meio desesperado. Ai, vira à noite, É, credo. fica tomando energético de noite pra ficar virando madrugada pra estudar. Eu sou super contra isso, Não, porque eu acho eu que mais também. atrapalha do que ajuda. Não, eu já fiz o teste, não deu muito certo pra mim, não. Tipo Eu não assim, sou a favor também, não. O que eu sempre fiz na faculdade, tinha um trabalho ali, igual vocês falaram, o trabalho é todo dia, prova todo mês, não tem jeito de fugir, né? Eu trabalhava, então eu tinha que conciliar, tinha que fazer um cronograma, né? E aí o que eu fazia era, eu dormia um pouco mais cedo e acordava mais cedo no dia seguinte. Então, tipo assim, 7 horas da noite, 8, tava lá dormindo. Pra no dia seguinte, 4 da manhã, eu estar acordada e conseguir render. Aí eu rendia bem. Sabe, meu dia não ficava prejudicado, porque aquele período da noite ali que eu ia consolidar o conteúdo, que eu ia descansar, né? A noite é feita pra dormir, gente, não é feita pra ficar virando madrugada fazendo trabalho, né? Aí tava tranquilo, fazia a prova, estudava, pronto, né? Esquece. E exatamente, até a gente teve aula, né, de sono, né, em fisiologia também. Uhum. E, tipo, os hormônios, nossos hormônios são assim, a gente começa a liberar cortisol. Então, não adianta você querer estudar de madrugada. Eu sempre fui uma pessoa muito noturna. Então, assim, no ensino médio eu não sabia, louca, né, desesperada, eu me na faculdade, eu precisava passar de qualquer jeito. E aí, eu estudava até de madrugada e acordava cedo para fazer prova, e até que, por um tempo, assim, dava certo. Mas só que chega um momento que você esgota, você não tem mais energia para fazer nada. No final do ano, eu já não tinha mais, e era o momento que eu precisava por conta do PISM, né? Sim. Desse vestibular seriado da UFJF. E assim, eu já tava esgotada, eu não conseguia. No segundo ano, que foi o ano que eu realmente dormia cedo, acordava cedo, à tarde eu tinha o meu horário de sono e fazia atividade física, assim, eu sou até suspeita pra falar, porque eu amo atividade física, eu sou super crossfiteira. Então, assim, é muito importante a gente ter esse momento de sono e por experiência própria, né? Dormir durante o dia e estudar de madrugada, assim, não tem como. A gente nós somos, o ser humano é um animal diurno, né? Não tem como. Várias pessoas, né? Eu já ouvi vários alunos falando, eu sou noturno. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido você falar isso. Por quê? E aí o Andrei fez um vídeo falando sobre isso. Apaga todas as luzes, todas, breu total. Você vai conseguir enxergar? Não vai. Então você não é um animal noturno, você está inflamado. Apenas. E aí o seu ciclo circadiano tá todo invertido. Então você acha que você rende mais à noite. Mas se colocar o ciclo circadiano em dia e organizar, você vai ficar normal, um ser humano comum, né? Que rende durante o dia. Tem gente que eu entendo que tá mais elétrico ali à noite. Sim. Né? Mas talvez seja por uma alimentação, um fator ali que, né, aconteceu alguma coisa, muita exposição à tela, à luz, né? Depois de uma live, quando eu faço minhas lives de segunda-feira, elas começam às 8. Eu não consigo dormir cedo. Sim. Porque pensa, de 8 às 9, eu tô ali ao vivo com os meninos, conversando. Desce aí no comentário, tal. Eu vou conseguir acabar a aula. Eu me doida. Então eu ainda fico um pouco elétrica, sabe? Eu vejo os comentários e tal, durmo mais tarde, geralmente.
Mas 3 da manhã, 4 da manhã, Não, gente, pelo é amor de demais. Deus. Até Não dá. atividade física também, eu fiz crossfit também o ano inteiro que eu fui aprovada. Eu sempre ia de noite. Quando eu ia no horário, tipo assim, 6 horas da tarde, aí ok. Mas quando eu ia 8 horas da noite, chegava em casa 9, eu tava, tipo, muito ligada ainda, sabe? Não conseguia dormir cedo. Esse é até é uma questão de colocar também no cronograma atividades. Eu sou a favor, né, de colocar atividades físicas um pouco mais cedo. É, melhor. Tem gente que já consegue, dorme bem. Chega tão cansado que dorme, né? Eu não conseguia, eu ficava elétrica. Eu também. Eu queria que vocês dessem agora, pra gente poder finalizar, conselhos. Assim, conselho valioso que você não teve na sua época de cursinho, mas que faria total diferença, assim. Se você tivesse tido esse conselho, você falava assim, velho, ia fazer total diferença na minha aprovação. Eu acho que o principal é você focar em, assim, escolher bons profissionais e confiar no método deles. Porque não dá também pra você assinar aquele tanto de cursinho e querer fazer o que der na sua cabeça de planejamento e montar um planejamento do jeito que você acha certo, que não tem como. Então, escolha bons profissionais, siga o método deles, arrisca, né? Se você confia neles, você então vai se dispor a seguir tudo que eles falarem. Então, faça isso que no final dá certo. Muita questão também, né? E a confiança, porque, tipo, o processo é muito difícil, a gente fica triste, fica achando que nunca vai dar, porque o que tá do lado do vestibulando todo dia é a incerteza. Ela dorme e acorda com a gente todo dia. Então é tentar esquecer um pouco isso e eu sempre agarrei muito na minha fé também, confiava que, tipo, Deus nunca colocaria um sonho no meu coração que eu não fosse capaz de realizar. E isso me fez continuar e eu falei esses dias no meu Instagram que tudo que eu tô vivendo hoje, se fosse preciso mais 3 anos de cursinho, eu faria. Então, no final, vale a pena. Sim. Boa. E assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que sempre me cobrei muito. Então, o que eu sempre tento falar para os alunos é tentar tornar o processo o mais leve possível. Porque a gente está na fase de vestibular, né? Mas a gente também tem uma vida fora disso. A nossa vida não tem que parar por conta do vestibular. É claro que muitas coisas a gente vai se abdicar, a gente vai deixar de fazer. Eu, por exemplo, no meu ano que eu fui aprovada, eu não saía pra festa, pra virar madrugada, pra chegar em casa de manhã. Um dia ou outro são exceções, né? Mas assim, todo final de semana eu não bebia. Então, assim, era realmente... Me abdiquei de muitas coisas. E a gente cuidar da gente faz total diferença. Como eu sempre falei, né? Eu sempre fui muito estudiosa, então eu sabia que o meu problema nem era tanto conteúdo. Era minha parte emocional mesmo, que eu ficava muito nervosa, me cobrava muito. Então, assim, atividade física pra mim, assim... Hoje em dia eu não sei ficar sem. Eu falei nossa, essa semana se eu conseguir ir domingo, eu já tô ficando louca. Segunda-feira eu já tô no CrossFit, o coach já até me mandou mensagem que eu tô faltando. Aí, então assim, faz muita diferença. O sono faz muita diferença. Eu também, como eu falei, né, eu produzo bastante à noite, mas assim, eu entendi que até 9 horas eu produzo. Depois, na verdade, eu tento produzir, porque eu não consigo produzir tanto, igual como eu produzo pela manhã também. É um horário muito bom. Então, assim, nos conhecer, saber o horário que a gente consegue produzir mais, né? Aliar isso ao sono, porque é fundamental. Alimentação. Sono e alimentação. Eu também, minha alimentação, e isso tudo são hábitos. Todos os hábitos no início são difíceis de você consolidar. Mas a partir do momento que você vai consolidar tanto o hábito de alimentação saudável, de atividade física, de estudo mesmo, quando você cria um hábito, né? Eu nas férias, o Luan fica até me zoando. Nossa, mas você é agitado, você não consegue ficar parado, parece que você tem que fazer as coisas o tempo inteiro. Porque você cria hábito da sua rotina ser assim, quando você tá à toa, parece que tá errado, que tem alguma coisa errada. Mas é isso, é a gente cuidar da gente, entender que é um processo, é uma fase e que onde que a gente quer estar amanhã, né? Eu sempre via isso. Eu morava com a minha irmã e via ela na faculdade e eu falava, meu Deus, eu quero estar onde ela tá, o que eu preciso fazer para chegar lá. Então é entender que é uma fase, tudo é uma fase, é um processo, assim como o processo do cursinho passa, a faculdade, o mercado de trabalho, uma hora vai chegar. Então assim, é questão da gente se conhecer e saber o momento que a gente tá, o que a gente precisa fazer. Boa. Eu acho que o conselho mais valioso, que eu penso muito, pelo menos que eu acho que eu errei muito, foi, em primeiro, ajustar a rotina de uma rotina que encaixe no seu dia a dia e que seja bom pra você. Por exemplo, se você gosta de dormir um pouco mais, você dorme um pouco mais, estuda até um pouquinho, tipo assim, mais tarde, mas não tão tarde também. Faça sempre o que te faz sentir bem, só que ajuste sua rotina e tenha uma disciplina. E a partir daí, o que eu acho que o que mais faz passar é sempre a constância também. Então, você sempre tentar se manter... é muito difícil você conseguir cumprir, tipo, todos os dias, tipo assim, fazer tudo certinho, sempre vai ter uns deslizes do dia a dia. Só que tentar ser constante o máximo possível. E eu acho que o principal, vai fazendo questões e simulados e
a principal, corrija quando você errar. Tem que corrigir. Você pega e vê um vídeo e corrige, porque depois você não vai errar mais aquilo. Tipo assim, dificilmente você vai errar aquilo. Se acontecer de errar, assiste o vídeo de novo. Sim. Mas lembra de corrigir os erros, que a partir daí você vai sempre tampando os buracos e vai chegar uma hora que você vai estar errando muito pouco. Ou então, tipo assim, você vai olhar para uma questão e falar, eu já corrigi uma questão igual essa umas 3 vezes, porque o Enem tem um padrão. Óbvio, tem diversas variações de questões, mas no fim, depois de muito tempo, que você vê que você já fez, tipo assim, 5 anos de Enem diferente, já fez todas as questões, já tem todas decoradas, você vê que tem questões que se lembram muito as outras. Então, faz essa e lembra de revisar, principalmente questão de simulado, porque a maioria dos cursinhos sempre tem um banco de dados com questões que são semelhantes às do Enem. Então, a partir daí, você já vai pegando uma maldade dessas próprias questões. Então, lembra de corrigir elas e ajustar a sua rotina e tentar sempre se manter constante. Eu acho que tem muita gente que corrige questões errado, né? É. Só pega o gabarito ali, põe o certo, o X de errou e pronto. Errei tal conta, não. Mas tipo assim, dá valor à correção mesmo. Dá valor ao seu erro. Por que você errou? Por que você fez? O que eu li de errado? Por que eu errei essa conta? Geralmente era erro de atenção. Sim. Erro de atenção acontece muito, só que como é que você corrige a atenção? É prática, você vai lá e vai fazendo, na próxima vez você vai chegar uma questão e você fala, já errei uma conta nesse lugar aqui certinho, eu já corrigi, então não vou errar aqui de novo. E a partir daí você vai corrigindo, tapando buraco. É um processo que é um pouco lento às vezes, porque no início tem muitos erros, mas vai chegar uma hora que fica tudo mais automático e vai ficando mais fácil para você. É uma dica, inclusive, que eu peguei lá no livro Hábitos Atômicos, né, que fala da gente ser melhor 1% todos os dias. É o que você falou. É bem grato, você não consegue perceber ali aquela evolução rápida, mas se você fica melhor 1% todos os dias, olha o gráfico ali, a curva que faz. Né? Agora, se você fica 1% pior todos os dias, você vai criando hábitos que são negativos, né? Você também tem um declínio muito grande, né? Porque você não foi melhorando, não foi lapidando aquilo, um dia o Enem vai chegar. Né? E tudo isso que a gente está falando aqui vai estar lá dentro do Medzar. O que é o Medzar? Para eu poder explicar isso para vocês aqui de uma vez por todas. A gente vai ter videoaulas que vão começar bem do básico, falando sobre hábitos, sobre autoconhecimento, sobre sono, sobre produtividade, rotina, cronograma. Nessas videoaulas, a gente vai dar a base para você organizar os seus estudos e planejar esses estudos. E a gente vai ter encontros em Zoom. Esses encontros no Zoom, vocês vão ter encontro, por exemplo, com a Gabi, encontros com a Leandra. A gente está convidando o Luan para participar, não sei se ele vai querer, não é mesmo? Mas cada um, com a Carol também, que tirou 1000. Mas cada um desses estudantes que foram aprovados em medicina, eles têm muito a agregar a vocês, porque cada um deles tem um perfil. Então, por exemplo, vai ter o encontro ali da Gabi. Ela vai falar como é que ela fez para estudar e como que ela fez para jogar a nota dela no curso, na faculdade, qual que foi todo o processo. E ela vai ajudar pessoas que querem, justamente aquela questão da inspiração que eu falei para vocês. Pessoas que querem o mesmo que ela teve. O que elas precisam fazer para chegar e conquistar o que ela conquistou? Leandra. Pessoas que têm o mesmo perfil dela, o que eles precisam fazer para conquistar aquilo que ela conquistou? Luan também a mesma coisa. Então, cada um desses estudantes, eles têm muito a agregar para vocês. E eu acho que a maioria, sim, também, eles... inclusive, na aula de apresentação que eu falei do módulo Medzar, eu comentei sobre isso. Quais são as características das pessoas que eu selecionei para participar? Pessoas muito bem organizadas, produtivas, focadas. Eu não peguei estudantes porque, eu gosto dessas pessoas, vai ser ótimo encontrar com elas, vai ser legal a gente bater um papo. Não, sim, também eu gosto de vocês, tá? A gente já gosta disso. Eu gosto deles, mas não é só por causa de afinidade, mas é aquela questão de que você é o resultado das pessoas que te cercam. Então, se você tiver ali mentores para te auxiliar no seu processo de estudo, você vai conseguir diminuir muito o seu tempo de estudo ali. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. Não são cronogramas que a gente vai montar únicos para todo mundo seguir como se fossem números de matrícula. Né? São pessoas que vão montar junto com vocês os cronogramas. A gente vai dar essas ferramentas. Eu tenho certeza que isso vai ser incrível para a aprendizagem de todos vocês e para a aprovação, né? Para vocês conseguirem ser aprovados no curso dos sonhos em um menor tempo possível que der, né? Para todo mundo ano que vem e nos próximos anos estarem aqui no BelaCast falando: oi, eu sou fulano de tal e passei. Não precisa falar quanto tempo você passou, porque isso não me importa. Você passando, é isso que eu quero ver você feliz e realizado, porque é isso que me realiza.
sabe? Ver a realização das pessoas por meio da profissão delas. Esse é o meu propósito de vida, simplificar o seu propósito também, para que você viva pelo que você foi chamado. E eu queria finalizar com o Provérbios 16:3, consagre a Deus os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Eu não sei a fé de vocês, né, eu respeito a fé de cada um de vocês, mas a minha fé é justamente sobre isso. E anota, assim, lá no Medzar eu falei sobre isso, independentemente de fé, tenha a motivação. Anota num papel, sabe? Coloca no mural dos sonhos, na parede, qual que é o curso que você quer, qual que é a faculdade que você quer, que você vai conseguir vislumbrar isso, né? Eu até falei que você fez isso, você tirou uma foto sua ali, eu coloquei, falei assim, imagina a Leandra vendo a foto dela de jaleco ali, sabe? E você vislumbrar onde você quer chegar, porque esse processo ele fica muito mais simples. É o simples que não é fácil. Em momento algum aqui a gente tá falando que é fácil, né? Mas ele pode ser mais simples com as ferramentas certas, com as pessoas certas, de uma maneira muito mais simplificada, né? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês gostaram? Sim, demais. foi Ah, ótimo. que bom, que bom. Vocês estão super convidados para participar aqui, quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu Obrigado. achei muito bom. Se você também gostou, inscreva-se aqui no canal, deixa os seus comentários aqui. Eu vou deixar as redes sociais deles aqui, porque eles estão bombando nas redes sociais, gente. Polêmica, a Gabi tá lá soltando. Manda lá na rede social vizinha. Força, Gabi, somos todos Gabi, porque direto a galera metralha a Gabi. Tem uns hates lá que misericórdia. Meu pai do céu, credo. O povo não aguenta. Passei, gente, com pouco acerto, me deixa. Vai ser meu paciente ainda. Ainda vou te entender, fica calado. E é sobre isso, gente. Beijo, obrigada.